Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje vamos para a pergunta 102. A pergunta é a seguinte: qual é o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? Segue a resposta. O resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Nós temos, dentre os textos, poderíamos citar Deuteronômio 6:5, que é o texto de onde partem todos os outros, mas vamos ler Mateus 22, versículo a partir do 36, que diz assim: um intérprete da lei pergunta para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A partir dali, o Senhor Jesus mostra para os fariseus como eles, na verdade, eles estavam vivendo uma aparência, mas não estavam vivendo uma vida para Deus de todo o coração. E o nosso foco, todavia, aqui citamos 2 mandamentos, é apenas o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos são os mandamentos que se dirigem à relação entre Deus e o homem. Então, observe que o resumo deles, apontado pelo Senhor Jesus, mostra que tudo deve partir do coração. E Jesus mostrou: olha, o problema de vocês está lá. Vocês vivem em aparência, mas vocês não vivem de todo o coração. Ou seja, Deus quer de nós não apenas que a gente esteja inserido numa religião. Ser religioso é fácil. Por que ser religioso é fácil? Porque, em certa medida, a religião ela também agrada a pessoa. Porque a religião, ela, de uma certa forma, é um clube social. Né? Você vai para lá para se relacionar com pessoas que têm ideias parecidas com você em alguma medida. Pode ser que você já tivesse antes, pode ser que você passou a aderi-las depois. Então, de uma certa forma, ser religioso não é tão difícil assim. Não é à toa que nós temos tantas religiões e também não é à toa que as denominações elas têm conseguido muita gente. E pessoas que não são convertidas com certeza absoluta. Então, ser religioso não é difícil. Porque regrinhas aparentes não são coisas tão difíceis de ser cumpridas. Por exemplo, tem que ir todo domingo para a igreja. Não, você vai todo domingo. Tem outras religiões que são no sábado, então a pessoa vai no sábado. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, se vestir de um jeito, se vestir de outro, participar de uma atividade aqui, uma atividade ali. Então, essas regrinhas dentro das religiões não são difíceis de serem cumpridas. A pessoa só se adequa um pouquinho e no dia a dia ela vai vivendo segundo a sua vontade. É o que normalmente acontece. Então, ainda que não seja isso que se espere. Então, ser religioso não é uma coisa difícil, mas o que Jesus manda e diz que resume todos os mandamentos do Senhor é algo muito mais difícil. Por que é algo muito mais difícil? Porque Deus exige de nós algo a partir daqui. Ou seja, não é apenas mostrar, afinal, vamos lá, você pode estar triste, mas sorrir para as pessoas, dizer que está tudo bem, você pode dizer que ama alguém, mas no final das contas, você só está tentando agradar. E assim as pessoas vão vivendo de forma aparente. Isso dentro do próprio cristianismo. Tanto é que tanto Paulo quanto Pedro disseram: olha, o amor tem que ser sem hipocrisia, o amor tem que ser sem fingimento. Vocês estão fingindo que amam, mas não amam. Porque vocês fazem o mal, porque vocês são assim, assim, assim. E ele vai corrigindo problemas que eles encontraram dentro da cristandade
daquela época. Então nós precisamos trazer para os nossos dias também. Então, o que é que o Senhor quer de nós? É o coração. O ponto principal é o que se deve dar a Deus. Qual é aquilo que, vamos dizer assim, qual é a oferta primeira que se deve dar a Deus? É o coração. O Senhor diz em Ezequiel que o Espírito Santo faz uma obra no coração. É aqui. É aqui que o Espírito Santo faz uma obra. É ali que a palavra do Senhor faz a obra. Então, tudo tem que partir daqui. Não adianta, você pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser alguém que está responsável pelos cânticos da igreja, você pode ser o que for. A obra tem que começar aqui. Não é uma questão de status, não é uma questão de aparência, não é uma questão de ser rico ou pobre, não é uma questão de ser alguém conhecido ou desconhecido, nada disso. Tem a ver com o coração. Então é aqui que você tem que examinar. Inclusive a ceia do Senhor nos ajuda muito. Porque a ceia do Senhor, ela diz que antes de tomar, examine o homem o seu coração, examine o homem a sua vida, examine o homem a si mesmo. Examinar a si mesmo não pode ser, em hipótese alguma, examinar apenas a sua conduta. Claro que ela decorre de sua crença, decorre do seu modo de pensar, decorre do que está aqui dentro. Mas examinar a si mesmo é examinar a sua integridade. Ou seja, você é parte do corpo de Cristo visível, ou seja, a igreja visível. E aí você vai examinar, será que eu estou vivendo como parte do corpo visível? Será que eu entendi realmente a obra da salvação na aplicação dela para a minha vida? Né? Então examine o homem a si mesmo. Então veja que tudo que Deus quer de nós tem que começar com isso aqui, com o coração. Então, nós, a partir dali, podemos pensar naquilo que é ou não de acordo com o coração. Então vamos pensar aqui. O que é amar a Deus? Então, essa pergunta é fundamental. Se estamos falando que o resumo dos 4 primeiros mandamentos é amar a Deus, que não basta seguir regrinhas, é preciso amá-lo de fato. Os fariseus tinham as regrinhas. Os fariseus, os escribas, também oravam, também liam a Bíblia, também jejuavam, também dizimavam e ofertavam, também participavam das atividades da igreja da época, que era o judaísmo, e assim por diante. E todos eles eram religiosos. Jesus chegou a dizer que eles iam para o inferno. Então, não é só isso. Então, o que seria então amar a Deus? Vamos pensar aqui de forma bem prática. O que seria amar a Deus a ponto de isso resumir os 4 primeiros mandamentos? Podemos dizer até que resume todos eles, porque você ama o próximo, como vamos dizer, por amor a Deus também. Então, mas o que seria amar a Deus? Então, vamos pensar em alguns pontos bem práticos aqui que nós queremos mencionar. Bom, primeiro, amar a Deus é andar com Deus com alegria. Você imagina, você ama a Deus, mas você vai para o culto por quê? Por obrigação? Então, amar a Deus é andar com Deus. Você anda com Deus, você adora a Deus, você ora ao Senhor, você medita na palavra dele, como uma coisa natural. É só pensar. Nós estamos nos preparando para a eternidade. Nós estamos nos preparando para algo que virá, que é viver eternamente com o Senhor. Então, não poderia ser algo obrigatório. Você imaginou eternamente vivendo com Deus obrigatoriamente? Então, amar a Deus é ter prazer nele, se alegrar nele, andar com ele. É dizer assim, eu gosto de estar com Deus, vamos dizer assim. É claro que você não tem um momento com Deus. Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Então, você não terá um momento, como você faria com alguém. Eu gosto de estar com aquela pessoa, eu gosto de sair com aquela pessoa e assim por diante. Eu gosto de conversar com aquela pessoa. Só que você tem momentos com aquela pessoa. Com Deus, você não tem momentos. Com Deus é a sua vida inteira. Ele está ou não presente no relacionamento com você. Ou seja, ou você está andando com ele ou você não está andando com ele. Não é uma questão de momento, é uma questão de vida. Então, amar a Deus é andar com Deus. É ter prazer em viver com Deus. Até porque você fará isso tanto se divertindo, um lazer, quanto num culto, adorando a Deus junto com a igreja. Não que sejam momentos iguais, mas você tanto estará andando com Deus em um quanto com o outro. Mesmo que sejam momentos distintos e tenham cada um seu caráter, né?
Então, andar com Deus, com alegria, amar, amar. Então pense nisso. Eu tenho prazer de andar com Deus. Ou seja, puxa, é uma coisa tão simples, né, do amor, né? Eu tenho prazer de andar com aquele que eu digo que amo. 2. Confiar totalmente no Senhor em todas as suas promessas. Paulo diz em Coríntios que o amor, ele confia. João diz que ele não tem medo. Então, amar a Deus é confiar nele. Confio no Senhor. Não apenas quando os momentos estão bons, né? Puxa, eu confio em Deus que tudo que Ele tem feito tem sido maravilhoso para mim, tem sido coisas boas, né, que eu gosto. Mas confiar em Deus em todo momento. Amar a Deus é confiar nele. Então, Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor está me conduzindo pelo vale da sombra da morte, mas eu confio no Senhor. O Senhor me deixou ser cercado de inimigos, mas eu confio no Senhor. Davi foi cercado muitas vezes por homens maus, por inimigos que queriam destruí-lo, derrubá-lo. Nós também somos cercados por inimigos que querem nos destruir, querem nos derrubar. Mas ainda confiamos no Senhor. E Davi sempre declarava sua confiança em Deus, apesar das lutas. Então pense, você ama a Deus, então confie nele. Ou você acha que só você quer coisas boas para pessoas que você ama? Então, confie nele. Ama, confie. 3. Deixar-se ser conduzido por Deus quando Ele nos contraria. Você ama a Deus, então, puxa, deixa Ele conduzir você. Deixa Ele conduzir você pelo caminho que Ele quer. Nem sempre vai ser o caminho que você quer. Muitas vezes você vai querer uma coisa e Deus vai querer outra. Isso é comum em qualquer relacionamento, você sabe disso. Você sabe que pessoas divergem de pensamento. Não é diferente em relação a Deus. Deus tem um pensamento dele e nem sempre nós estamos em acordo com ele. E nesses momentos, mesmo estando em desacordo, ou seja, Deus contrariando a gente, nós deixamos ele conduzir ele. Você não ama a Deus? Então deixa ele conduzir sua vida. Tenha prazer nisso. Quando ele disser, por aqui, Senhor, por ali, mas deixa. De forma que o Senhor possa conduzir sua vida inteira com você tendo confiança, deleite, alegria. Então, é o relacionamento de amar a Deus. 4. Buscar a vontade de Deus antes da própria vontade. Ou seja, Senhor, o que o Senhor quer sobre isso? Qual é a tua vontade? Vontade todo mundo tem. Todo mundo tem vontade, isso é natural. Inclusive, a volição, que é a vontade humana, é uma característica divina. Deus é o Deus que tem vontade, ou seja, que decide algo, que quer algo. Nós temos vontade também, é a volição. A vontade é uma característica divina, é a imagem de Deus em nós. A questão é, quando você precisa de uma direção, você busca a vontade de Deus primeiro, sempre coloque isso. Puxa, você ama Deus, então, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Sobre isso. Eu não estou nem me referindo apenas à vontade prescritiva que nos é dada de uma forma muito objetiva. A vontade de Deus é, por exemplo, os 10 mandamentos. Mas é nisso, inclusive, as aplicações para coisas bem subjetivas, né? Por exemplo, o que eu devo fazer acerca das escolhas sobre trabalho, sobre estudos, até isso, né? Pense, as pessoas têm escolhido, por exemplo, um curso porque dá mais dinheiro. Mas isso não é bem aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, né? Então a pessoa pode perguntar assim, qual a tua vontade para a minha vida? Dá uma direção, o que seria melhor? Seria melhor isso ou aquilo? Isso pensando num aspecto bem abrangente, em relação a o que realmente eu glorificaria a Deus melhor. Então pensar, qual é a tua vontade? 5. Estar disposto a negar a si mesmo para obedecer a Deus. Então, Senhor, minha vontade era fazer isso, mas para obedecer ao Senhor eu vou fazer aquilo que o Senhor nos ensina, nos ordena. Então, obedecer a Deus, mesmo quando está contra a sua vontade. E aí você vai mostrando que ama a Deus. Senhor, realmente, se fosse por mim eu faria outra coisa. Lembre-se que Jesus, lá no Getsemane, disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, seja feita a tua vontade. O que Jesus fez? Negou a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Ele mostrou que ele ama o Pai. Faça a mesma coisa. Senhor, eu realmente
faria outra coisa, eu escolheria outra coisa, outro caminho, assim por diante. Porque às vezes nossa vontade, de fato, por nós sermos frágeis, inclusive, a natureza física, né, as necessidades e os desejos, então nós podemos querer outra coisa. Mas, Pai, eu quero fazer a tua vontade. Então, colocar diante de Deus o propósito de obedecê-lo, mesmo quando isso não parece favorecer. 6. Está sempre grato por tudo, sabendo que ele cuida da criação. Ou seja, em vez de estar reclamando da vida, todo dia reclamando, agradeça. Coloca aí a vida diante do Senhor com gratidão. Agradece o pouco e o muito. Quando vem muito, benção. Quando vem pouco, obrigado. E assim, tem uma vida de gratidão. Isso é amar a Deus. Deus poderia dizer, se você me ama, então agradece pelo que eu faço por você, né? Então, ter uma vida grata é uma expressão de amor a Deus. 7. Fazer a obra do Senhor com dedicação e alegria. Se você ama a Deus, o mínimo que você tem que fazer é servi-lo, né? Uma pessoa que ama, ela tem prazer em servir. Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, o prazer de dar, o prazer de servir, o prazer de fazer a vontade do Senhor. Então, isso é uma expressão de amor. Uma expressão de amor. Senhor, quero fazer a tua vontade, fazer o melhor, fazer com dedicação, fazer com esforço, com esmero, fazer o melhor mesmo. Então isso é uma expressão de amor. E por fim, 8, amar o próximo, porque Deus nos ama amar, então nos manda amar. Então é interessante que amar o próximo também é uma forma de mostrar amor a Deus, porque amar o próximo é um mandamento. Já que Deus mandou amar o próximo, e não é fácil, porque você vai amar muitas vezes inimigos. Muitas vezes você vai fazer bem a quem te faz mal. Muitas vezes você vai estar dando de si mesmo para pessoas ingratas. Então, amar o próximo é uma expressão de amor a Deus. Porque quando você ama o próximo, você está mostrando que você está sujeitando-se a obedecer a Deus, mesmo quando isso contraria a sua vontade. Então, amar a Deus é uma coisa muito prática. Eu quero convidar você a, então, cumprir os mandamentos por amor a Deus. E o amor a Deus é mostrado no dia a dia, na sua relação cotidiana com Ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te damos graças por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos. Pedimos que nos ajude a te amar de uma forma muito prática, no dia a dia, numa relação cotidiana contigo. Que o Senhor receba a nossa oração e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.